At the wedding, I sent my own mother flying it meters with one kick, right in front of everyone. Virei a mesa. Até o pai, que tentou me impedir, foi arremessado com um chute. Tudo porque, na vida passada, a sexta irmã invejava meu favor e me entregou a traficantes de pessoas. Lutei arduamente para escapar dos traficantes, mas quando voltei para a família e descobri que eles deram todo o seu amor a um filho adotivo que trouxeram. Quanto a mim, o filho biológico. Meus pais me davam tapas e insultos por qualquer coisa, até me desprezavam por ser mal educado. Quanto às minhas irmãs, elas me insultavam coletivamente e até me espancavam. Quanto à cunhada mais nova, ela disse na frente de todos que preferia que eu morresse, dizendo que eu estava dividindo o amor da família por ela e pelo irmão Egibo, e o filho adotivo, e Egibo, sob uma aparência comum e medíocre, escondia um coração cruel. Desde que voltei para a família ele me incriminava e difamava de todas as maneiras. Um tapa forte atingiu meu rosto. Essa vadia realmente se atreve a falar comigo assim? Você está querendo morrer? Uma sensação de formigamento me fez perceber que eu havia renascido no dia mais humilhante da minha vida. Nesse momento, Yeluolin estendeu a mão e gritou comigo. Ixil, você está surdo? Ajoelhe-se e peça desculpas ao papai. E Egibo se recostou nos braços de Meio-Aniwan, rindo secretamente e esperando para me ver passar vergonha. E Meio-Aniwan apenas me olhou com desprezo, sem um traço de calor em seus olhos. Baian e Shinvenshan também estavam assistindo ao show de lado. Aos olhos deles, eu era apenas um inútil que aceitava tudo passivamente da família. E Ekangmu ainda mais, com um rosto arrogante, esperava que eu mostrasse fraqueza a ele. As expressões dessas pessoas não escondiam nada. Assim que olhei, soube o que eles estavam pensando. Não pude deixar de mostrar um sorriso zombeteiro. Irmão que apanhava e era xingado. O quê? Você não ouviu? Eu disse com um sorriso frio. As palavras que eu disse estavam cheias de força. Eu disse, sobre o que você está gritando? Ao ouvir isso, Yeluolin arregalou os olhos. E disse furiosamente, seu coisa mal educada. Você se atreve a me xingar? Te xingar? Eu a olhei com escárnio. Eu não estou te xingando. Estou te elogiando. Sua vadia, você não entende que estou te elogiando? Como você ousa me xingar, seu idiota? Você está pedindo para morrer. Dito isso, ele avançou para me dar um tapa. O som de um tapa alto ecoou novamente, mas inesperadamente. O tapa atingiu o rosto de Yeluolin. Eu revidei com um tapa que jogou Yeluolin no chão. Seu vestido azul celeste estava coberto de sujeira. Vendo isso, Yeanjun avançou para chutar. Minha barriga. Ixil, seu idiota. Você ainda ousa bater na sexta irmã? Tenho medo de não te matar hoje. O salto-agulha do sapato de salto alto é afiado como uma faca. Que coração cruel! Um brilho frio brilhou nos meus olhos. Levantei meu pé direito e chutei para fora. Com um estrondo. Yeanjun voou pelo ar, desenhando uma bela curva, e então bateu na torre de champanhe. Parando ali, as taças de champanhe, lindas e elegantes, voaram e se estilhaçaram em pedaços. Estilhaços de vidro misturados com o licor transparente atingiram seu corpo. E Xuxian rapidamente avançou. Para ajudá-la a se levantar, preocupada. Quarta irmã, você está bem? Yeanjun cobriu a barriga. E deitou no colo de Xuxian, pálida. Segunda irmã, me ajude a dar uma lição nesse idiota. Xiu, você é simplesmente um lobo em pele de cordeiro. Como você ousa bater tanto na sua quarta irmã? Diante da arrogância de Xuxian, não havia um traço de flutuação nos meus olhos. O quê? Eles podem me bater. E eu não posso revidar? Xuxian olhou para mim, sorrindo enquanto eu estava parado no mesmo lugar. Ekangmu, Liu Yuaniwan, Shen Venshan e o casal Baishu ficaram chocados. Neste momento, Jumbo. Correu para o lado de Yeluolin como se estivesse sendo perseguido por um cachorro. 2 linhas de lágrimas escorreram como se fossem de graça. Irmão Xiu, você está exagerando. Você ficou com raiva e fugiu do casamento com Suyunian, mas isso não tem nada a ver com a quarta irmã e a sexta irmã. Por que você bateu na sexta irmã e na quarta irmã? Veja como a quarta irmã e a sexta irmã ficaram. As 3 irmãs Xuxian ouviram e ficaram profundamente comovidas. Olhando para Jumbo, pensaram, Jumbo é um bom irmão, ele se preocupa com elas. Então, as 3 irmãs olharam para Jumbo com olhares de ódio. Vendo os olhares das 3 irmãs se tornarem ferozes, ele silenciosamente abaixou a cabeça.
parecendo estar triste, mas na verdade revelando um sorriso sinistro onde ninguém podia ver. Ouvindo isso, eu bati palmas sorrindo. Que palavras de chá familiares! Eu digo, seu idiota. Ponto, você pode atuar de forma um pouco mais falsa? Como você derramou lágrimas tão rápido? Onde você escondeu seu colírio? Ouvindo essas palavras, Iejumbo me encarou com um olhar rancoroso, mas rapidamente o abaixou. Irmão Shio, eu sei que você está chateado agora, mas você não deveria descontar na irmã. Se você quer descontar, então desconte em mim. Não importa como você me bata, eu não vou te culpar. Tudo bem, o enjubo, eu sorriu brilhantemente, taca taca taca. Você que disse isso. Não importa como eu te bata, você não vai me culpar. Irmão Shio, eu só. Iejubbo de repente sentiu um pressentimento. Ele queria falar para ganhar tempo. Mas eu não dei a ele a chance de escapar, agarrei-o pelos cabelos e o levantei do chão. Como pegar um pintinho, ele o levantou no ar. A dor lancinante vinda da raiz do cabelo fez Iejubbo gritar de dor. Eu olhei para ele friamente, taca taca taca. Não pense que eu não sei as coisas que você fez. O enjubo entrou em pânico por um momento, mas logo se disfarçou. Eu não sei do que você está falando, se fazendo de desentendido. Eu sorri, meus olhos cheios de força, taca taca taca. Eu te digo, eu sei de todas as coisas que você fez ao longo dos anos. Não pense que seus pequenos truques podem enganar o mundo, e muito menos pense que, com eles te protegendo, você vai ficar bem. Nós não terminamos. Ouvindo isso, Iejubbo também deixou cair a máscara e me olhou com olhos ressentidos, sussurrando. Seu idiota, é melhor me colocar no chão. Acredite ou não, vou pedir aos meus pais para te darem uma lição. Eu o olhei friamente. Você acha que eu ainda vou cuidar daqueles pais idiotas? Depois de falar, eu dei um tapa em Iejubbo com a outra mão. Lembrando das armações e injustiças que sofri em vidas passadas e presentes, meus olhos de repente ficaram vermelhos como sangue. Agarrando o cabelo de Iejubbo e jogando-o violentamente no chão. Aquele rosto nojento de Iejubbo foi imediatamente esmagado no chão, e então pisei em sua cabeça oleosa, esfregando-a para frente e para trás no chão. Iejubbo gritou de dor. Neste momento, minha raiva instantaneamente acendeu a razão. Foi esse idiota que me fez ser abandonado por todos. Foi esse idiota que destruiu tudo meu. Foi esse idiota que me fez morrer de forma não natural na vida passada. Seu idiota, eu te digo. Hoje eu vou cobrar um pouco de juros primeiro, e então vou brincar com você lentamente no futuro. Depois de falar, levantei meu pé direito. E quebrei rápida e violentamente o braço e a coxa de Iejubbo. Rachaduras nos ossos acompanhadas de gritos. No salão, o drama da família e se desenrola, filho. Eu os observo com um sorriso frio, mirando na virilha de Iejubbo sob seus olhares de ódio. Eu piso com força, com 2 estalos. 2 ovos estouram sob a sola dura do sapato. Um grito de gelar a alma ressoa por todo o local do casamento. Todos os presentes ficam chocados com a cena, as 3 irmãs e Iekangmu ficam atordoados ao ver isso. Apenas Meio Aniwan corre para a frente gritando, seu animal, larga meu filho. Mesmo tendo decidido romper com eles, ouvir minha própria mãe me chamando assim ainda me parte o coração. Meio Aniwan me empurra sem se importar. E abraça Iejubbo. Filho, você está bem. O velho Iejubbo já está com tanta dor que não consegue falar, só pode me encarar com um olhar venenoso. Meio Aniwan percebe o olhar de Iejubbo, e uma onda de raiva surge em seu coração. Filho, mamãe vai te vingar. Depois de dizer isso, Meio Aniwan se levanta e me olha com os dentes cerrados. Seu animal, vou te matar hoje. Olhando para Meio Aniwan correndo em minha direção, sinto um frio na espinha. Nem mesmo um cachorro trataria seu próprio filho assim. O som de um tapa ecoa, e eu fecho meus olhos. Bata. Depois deste tapa, o laço entre mãe e filho será cortado para sempre. Pará. Um tapa violento atinge meu rosto com força. Meio Aniwan não se conteve, deixando uma marca vermelha no meu rosto. Vendo isso, as famílias e Eixen presentes soltam um suspiro de alívio. Este é o eu de sempre, que aceita tudo passivamente, sendo maltratado e repreendido. Meio Aniwan olha para a marca vermelha no meu rosto, ainda não satisfeita. E então usa toda a sua força para me dar outro tapa. Mas no momento seguinte, eu estendo a mão diretamente e agarro o braço de Meio Aniwan com força. Meio Aniwan parece não esperar que eu revide. Seu animal, não solta logo. Eu abro meus olhos lentamente.
O chapéu da noiva caiu. Ninguém reagiu. Mei Yuan ficou paralisada, mas quando se acalmou, uma forte sensação de vergonha a percorreu instantaneamente, inflamando ainda mais a raiva de Mei Yuan. Mei Yuan imediatamente levantou a outra mão, pronta para me dar outro tapa forte. Você ainda ousa me olhar assim? Seu bastardo, você está cansado de viver. Mei Yuan levantou o braço e avançou para bater. Com um estalo, um tapa nítido e alto ressoou por todo o local do casamento. Mei Yuan foi jogada para longe com um tapa meu. Os convidados presentes ficaram chocados com esta cena. O que está acontecendo? Madame Ye levou um tapa. Mei Yuan, vestida com um vestido vermelho berrante, estava no chão. Ela não reagiu por um longo tempo, então gritou e se levantou, com o rosto distorcido. Olhando para mim, ela gritou roucamente, seu bastardo. Você ousa me bater? Eu sou sua mãe, seu bastardo malcriado. Eu vou te matar hoje. Senti um turbilhão de sangue subindo a minha cabeça. Ela realmente ousou dizer que era minha mãe. Ela, que é tão crítica, abusiva e nunca cumpriu sequer um pouco de seu dever como mãe. Também tem a qualificação para dizer que é minha mãe? Neste momento, não consegui mais suportar. Avancei, agarrei seu cabelo e puxei. Acompanhado por seus gritos, eu agarrei seu cabelo e puxei seu rosto, e até mesmo sua voz começou a tremer. Você quer fazer o quê? Ixi, não machuque sua mãe. Você ousa machucar a mamãe? Olhei friamente para a multidão, sem alma. Apenas abaixei a cabeça e disse friamente para Mei Yuan, que estava tremendo. Mei Yuan, de agora em diante, não me deixe ouvir você dizer. Que você é minha mãe. Você é meu filho. Por que eu não posso dizer? Eu reprimi minha raiva. A lâmina fria curvou-se levemente para cima, e uma marca de sangue. Apareceu instantaneamente no pescoço branco de Mei Yuan. Ye Kangmu e os outros ficaram apavorados. Mas ao verem minha aparência fria, não ousaram avançar e só puderam ficar ali ansiosos, olhando para mim. Olhei para todos e repreendi Mei Yuan em voz baixa. Coloque a mão no coração e pergunte a si mesma, você merece ser minha mãe? Mei Yuan de repente sentiu um choque no coração. Parece que algo se perdeu para sempre. Ixi, seu grande canalha, solte sua mãe. Ye Kangmu não aguentou mais, correu para frente querendo me chutar. Um brilho frio brilhou nos meus olhos. Chutei com força. Ye Kangmu, pego de surpresa, foi derrubado no chão, lutando para se levantar. Cobriu o peito, com o rosto pálido de dor no chão, respirando com dificuldade. As três irmãs e Xiuxian e o indiferente Egibo ficaram estupefatos ao ver essa cena. Nesse momento, Baiyan colou a boca e se escondeu atrás de Shen Venchan, falando comentários sarcásticos. Ai, marido! Como esse canalha é tão feroz! Ainda bem que Yunian fugiu do casamento, senão teria sido espancada até a morte por esse canalha. Shen Venchan, por outro lado, fez uma pose hipócrita. Desse jeito, como posso confiar em te entregar minha filha? Você realmente nos desapontou muito. A família E teve uma escória como você. Que azar! Virei a cabeça e olhei friamente para esses dois, gritando alto. Vendo isso, Shen Venchan ficou furioso, tremendo enquanto corria para frente. Seu grande canalha! Repita isso! Joguei Mei Yuan de lado e peguei aquela faca de jantar novamente. Caminhando lentamente em direção a Shen Venchan, a aura fria ao meu redor fez com que esse hipócrita tremesse de medo. Não se aproxime! Shen Venchan reuniu coragem à força. Perguntou com a voz trêmula. O que você quer fazer? Olhei friamente para Shen Venchan e gritei. Eu mandei você sumir, você não ouviu? Shen Venchan estava tremendo de raiva, apontando para mim com o dedo trêmulo. Mas não conseguiu dizer uma palavra. Se você não sumir, vou aleijar sua mão. Ao ouvir isso, Shen Venchan imediatamente diminuiu o passo. Lancei-lhe um olhar de desdém e cuspi uma frase fria. Lixo! Depois de xingar, passei por esse hipócrita e subi ao palco. A atenção dos convidados se concentrou imediatamente em mim. Por favor, me dê o microfone. O apresentador também disse com algum receio. Tome. O apresentador rapidamente me entregou o microfone. E saiu do palco em um piscar de olhos. Dei um tapa no microfone. Um som abafado de batida ecoou instantaneamente por todo o local do casamento. Muito obrigado a todos por dedicarem seu tempo em meio às suas agendas lotadas para participar do meu casamento. Mas todos acabaram de ver que a senhorita Shen Yunian já me abandonou e deixou o local do casamento. O casamento é um ritual para duas pessoas construírem uma família. Mas,
Obviamente, a senhorita Shen Yunia não quer formar uma família com outra pessoa, então declaro que eu, Ye Xiu, e a senhorita Shen Yunia estamos oficialmente cancelando o noivado aqui e agora, filho rebelde. O que você está dizendo? Viro a cabeça e olho para Ye Kangmu, que se levanta do chão com uma expressão de choque, e digo friamente. Você está surdo? Eu disse que quero me divorciar, você não ouve? Filho rebelde, cale a boca. Ye Kangmu se levanta apressadamente do chão. Corre para o palco e me dá 2 tapas. Nesse momento, meu corpo já está um pouco cansado e não consigo desviar a tempo. Recebo 2 tapas no rosto. Quem te deu o direito de cancelar o noivado com Yunia? Este é um casamento arranjado pelos nossos anciãos das famílias Ye e Shen. Não é da sua conta. Nem pense nisso. Eu não vou concordar. Eu olho friamente para Ye Kangmu. Isso não é um pedido. Não preciso da sua aprovação. Nesse momento, Baiyan aponta para mim, chorando e gritando. Seu. Como você pode dizer isso na frente de tantas pessoas? Como Yunian vai encarar as pessoas depois disso? Sinto um grande sarcasmo. Você não é digno da nossa família Yunian. O fato da nossa família Yunian poder se casar com você é uma bênção de 8 vidas. Você ainda ousa criticar nossa Yunian? Deixe-me te dizer, retire o que você acabou de dizer. Caso contrário, vou deixar minha filha te dar uma boa lição. Ha. Você me fez rir de raiva. Baiyan, você é realmente Já que você sempre me desprezou, por que não deixa sua filha se divorciar de mim? Impossível. Ao ouvir a palavra divórcio, o rosto de Baiyan empalidece e ela imediatamente se recusa. Você não pode se divorciar de Yunian. Por quê? Já que você me despreza, depois que eu e Shen Yunian nos divorciarmos. Você pode, sem escrúpulos, se divorciar de Yunian. Eu também não vou deixar Yunian se divorciar. Você vai desistir dessa ideia? Estou um pouco confuso. Não importa no passado ou no presente. Baiyan me despreza. Já que me despreza, por que não deixa Shen Yunian se divorciar de mim? Eu olho para Baiyan com uma expressão de dúvida. Justamente quando estou prestes a perguntar o motivo, Shen Vengshan se levanta muito cordialmente. Ok, Xiao Ye, eu sei que você está muito bravo agora. Yunian também tem culpa nessa história, mas você é um homem de verdade. Um homem deve ceder para uma mulher. Você não pode envergonhar Yunian por causa dessas coisas. Espere Yunian voltar. Eu vou dar uma boa bronca nele. Você não pode ter ideias de divórcio só por causa disso. O casamento de vocês 2 famílias foi combinado pelos mais velhos das famílias Ye e Shen. Não vou deixar você bancar a criança mimada e terminar o noivado quando quiser. Como homem, você deveria ser mais tolerante e perdoar os pequenos defeitos de Yunian. Afinal, Yunian se casar com você é uma bênção para você. Então, vá ao palco e anuncie para todos que você estava apenas dizendo besteiras, apenas fazendo uma piada com todos, e isso vai passar. Caso contrário, eu realmente terei que te dar uma lição, seu idiota. Se eu não conhecesse a verdadeira natureza de Shen Vengshan, eu realmente acreditaria nessas besteiras. Observando essa farsa feia e coordenada. Por que não concordam com o meu divórcio? Mas não importa o motivo. Soltei um suspiro de ar impuro. E me acalmei lentamente. Na minha vida passada, no dia do casamento, também enfrentei a fuga de Shen Venian. Na época, eu queria terminar o noivado, mas assim que mencionei isso, as famílias Ye e Shen começaram a me insultar em uníssono, como se a fuga de Shen Venian fosse minha culpa. Mais tarde, por causa do último desejo do vovô e da responsabilidade de ambas as famílias, tive que suportar. Mas eu não esperava que um casamento sufocante de 6 anos começasse ali. Só fui libertado quando fui morto na minha vida passada. Quando me lembro daqueles dias de opressão, ainda me sinto pior que a morte. Renascido. Nunca mais repetirei os mesmos erros. Não importa o que eles digam ou façam, nada impedirá minha decisão. Vocês estão todos surdos? O que eu disse agora não foi um pedido, mas um aviso. Eu vou cancelar meu noivado com Shen Venian. Vendo isso, Ye Kangmu ficou furioso. Cale a boca. Seu inútil, ajoelhe-se para mim. Então, ele avançou, pronto para usar mais 2 tapas altos para mostrar o poder do seu rosto. O braço levantado desceu violentamente. Eu segurei seu pulso, olhando para Ye Kangmu furioso, com uma voz severa. Ye Kangmu, já bateu o suficiente? Seu inútil, ainda ousa resistir? Vou te matar. Ye Kangmu levantou o outro braço. E estava prestes a me dar um tapa no rosto.
Vendo isso, um brilho frio brilhou nos meus olhos. Segurei o pulso de Ye Kang-mu. Torci-o para trás e usei a ponta do pé para chutar com força. O joelho de Ye Kang-mu, acompanhado por um estalo nítido, o braço de Ye Kang-mu estava a 90 graus. Você e o passado, gritos miseráveis instantaneamente ecoaram por todo o local. Ouvindo muitos convidados, apavorados, Ye Kang-mu segurando o quebrado. Eu olhei para os vermes rastejando no chão, sem um traço de piedade nos meus olhos. Para falar sobre quem na família eu mais odeio, naturalmente é Ye Kang-mu, que mais me bateu e xingou e tinha padrões duplos tendenciosos. Ela é a raiz da minha dor na família e, também uma cúmplice que causou minha vida e morte na vida passada, e ainda mais um pai que não merece ser pai. Você, filho rebelde, como ousa tratar seu pai assim? Eu, seu pai, devo chamar a polícia. Levar você para dentro e deixá-lo apodrecer na cadeia. Ouvindo isso, eu sorri com desdém. Lentamente me agachei e disse friamente para Ye Kang-mu: Ye Kang-mu, mesmo que eu seja levado para a delegacia, só terei que pagar algumas despesas médicas para você, mas se você for para a delegacia... Ye Kang-mu ficou furioso e olhou para mim com raiva, perguntando em voz baixa: o que você quer dizer? O canto da minha boca se ergueu em um arco perigoso. Ye Kang-mu, como Xiaodong morreu? Você deve saber melhor do que eu. Ouvindo isso, as pupilas de Ye Kang-mu se contraíram extremamente, olhando para mim incrédulo. Como você sabe? Peguei o celular na minha mão e olhei para ele com um olhar de zombaria. Se você não quer que as pessoas saibam, a menos que você não faça isso. Eu não só sei sobre este assunto, mas também sei onde estão as evidências. Ye Kang-mu, você precisa que eu te ajude a chamar a polícia? A mão direita de Ye Kang-mu tremia incessantemente. Seus olhos estavam cheios de terror. Neste momento, Meio Aniwan e Ye Xuxian correram para ajudar Ye Kang-mu a se levantar. Seu filho rebelde, como ousa atacar seu pai? Não deveríamos ter você naquela época. Trazido de volta do orfanato, você não tem medo de ser punido pelo céu? Ouvindo isso, eu de repente ri alto. Como pode haver punição celestial? Se houver punição celestial, por que essas coisas velhas não foram punidas? Todos olharam para mim, que de repente comecei a rir, e levaram um susto. Ye Kang-mu fingiu que nada havia acontecido e gritou com dor. Filho rebelde, eu te digo, a menos que você rompa seu relacionamento conosco. Caso contrário, eu absolutamente não concordarei com você e Shen Ninja cancelando o noivado. Você pode esquecer essa ideia. Romper o relacionamento? Eu sorri com desdém. Pode ser. Deus, o quê? Ye Kang-mu e outros não reagiram. Naquele momento, peguei uma faca de mesa e caminhei em direção às duas árvores milenares, então fiz um corte no meu dedo indicador. Com sangue, escrevi meu nome nas árvores antigas. Eu, Ye Xiu, e Shen Ninja, estamos irrevogavelmente separados, o relacionamento matrimonial está encerrado para sempre. Então me virei e voltei para o palco. Os convidados se entreolharam. Eu ignorei o olhar de todos. Com o dedo, deixei uma poça de sangue cair no meu peito. Eu, Ye Xiu, juro com sangue, a partir de hoje, corto todas as relações com a família Ye. Não nos reconheceremos mais nesta vida. Depois de dizer isso, joguei o microfone e tirei o terno feito sob medida. Joguei no palco, me virei e saí. As famílias Ye e Shen olharam para as minhas costas, paralisadas no lugar. Nesse momento, Ye Xuxian disse: Tio Ji desmaiou. Ao ouvir isso, Shen Ninja se animou. Sem se importar com os ferimentos no pescoço, correu para cima de Egibo e começou a chorar. Ye Luolin olhou para a virilha molhada de Egibo e sua expressão mudou drasticamente. Aquele lugar do tio Ji parece ter sido esmagado. Shen Ninja ficou pálida de medo. Vamos levar o tio Ji para o primeiro hospital imediatamente. A irmã Wu está lá como médica, ela definitivamente pode salvar o tio Ji. Depois que Ye Luolin terminou de falar, ela se virou e saiu. Nesse momento, Ye Xuxi ajudou Ye Yanjun a se levantar e caminhou até Ye Kang-mu, dizendo: este assunto não pode ser resolvido assim. Ye Yanjun cobriu o estômago com um olhar pálido e disse: Ye Xiu, seu bastardo, machucou o tio Ji e o pai tão gravemente. Eu nunca vou deixá-lo escapar. Vamos chamar a polícia agora e prendê-lo. Ye Kang-mu ficou ansioso e gritou ao ouvir que iam chamar a polícia. Não chame a polícia. Ye Yanjun olhou com espanto para Ye Kang-mu, que estava furioso. Pai, ele não apenas feriu gravemente o tio Ji, mas também atacou todos nós, seus parentes. Se não dermos uma boa lição nele desta vez, ele ficará ainda mais fora de controle no futuro. Vou ligar para a polícia agora. Ao ouvir isso, os olhos de Ye Kang-mu se arregalaram e ficaram vermelhos.
Eu disse para não chamar a polícia. Você não ouviu? E Xuxian, que estava ao lado, não aguentou mais. Pai, desde quando você se importa tanto com aquele bastardo? Cale a boca. Ye Kangmu não queria explicar muito, apenas olhou para as irmãs Ye e a casamenteira presentes. Eu estou avisando vocês, ninguém está autorizado a chamar a polícia sobre o que aconteceu hoje. Se alguém ousar chamar a polícia, eu vou expulsá-lo de casa, sem absolutamente nenhuma indulgência. Ao ouvir isso, todos os presentes olharam para Ye Kangmu com seriedade. Olhando para Ye Kangmu furioso, eles só puderam abandonar temporariamente a ideia de chamar a polícia, mas em seus corações, o ressentimento em relação a mim era ainda maior. Eles juraram me mandar para a prisão. Nesse momento, 2 Rolls-Royce Phantom pretos partiram lentamente. Todos entraram no carro e dirigiram em direção ao hospital. No momento em que o Rolls-Royce saiu pelo portão do Parque Florestal, uma Maserati cinza-prata. MC-20 estava vindo na direção oposta ao Rolls-Royce. Eu o reconheci de imediato. Era o carro de Shen Ninja. É meu presente de casamento para ele. Mirei em Shen Ninja no banco do motorista com meus olhos semicerrados, e memórias sombrias surgiram incessantemente. Mas os passos nunca pararam. Uma pessoa e um carro caminharam em direções opostas ao longo de 2 linhas retas paralelas. A Maserati logo parou no local do casamento. Shen Ninja, vestindo um vestido de noiva branco de cauda de peixe, desceu do carro com passos leves, olhando para a cena caótica do casamento à sua frente. Seu rosto estava cheio de dúvidas. Neste momento, Baian correu para o lado de Shen Ninja e reclamou incessantemente. Ninja, você finalmente voltou. Você não sabe o que aquele inútil Yeshil fez agora mesmo. Shen Ninja olhou ao redor, não encontrou minha figura. O que aconteceu? Mas os olhares dos convidados presentes o deixaram muito confuso, como se fosse zombaria ou desprezo. Neste momento, Shen Venchan caminhou até Shen Ninja e disse, Ninja, aquele inútil Yeshil estava sendo ultrajante demais agora. Ele realmente disse na frente de tantas pessoas que queria cancelar o noivado com você. Ele simplesmente não nos... colocou na cara da família Shen. Impossível. Shen Ninja franziu a testa. Parecendo incrédulo, filha boba, você realmente conhece o rosto de uma pessoa, mas não conhece o coração dela. Baian imediatamente contou o que havia acontecido. Depois de ouvir isso, Shen Ninja ficou ainda mais confusa. Mãe, você está falando sério sobre Yeshil? Como ele poderia fazer isso? Ele geralmente se preocupa mais com sua família. Como ele poderia fazer isso? Ele jurou que me amaria para sempre. Como ele poderia cancelar o noivado comigo? Vendo que Shen Ninja não acreditava, Baian puxou-a para o palco. Apontando para a poça de sangue, ela disse, foi aqui agora mesmo que ele disse aos convidados presentes que queria cancelar o noivado com você. E aqui ele fez um juramento de sangue, dizendo que cortaria todos os laços com a família e... Shen Ninja olhou para Baian. Ainda cética, Ninja, o que sua mãe disse é verdade. Vendo que Shen Ninja não acreditava, Shen Venchan apontou para os convidados ao redor e disse, se você não acredita, você pode apenas perguntar a alguém. Todos eles viram, diante da dupla prova de seu pai e sua mãe. Shen Ninja teve que aceitar a realidade. A cena do casamento estava uma bagunça. Olhando para baixo, ela ficou instantaneamente cheia de raiva. Ele realmente jogou o vestido de noiva que deu a ela no chão e deixou o local do casamento. Isso é demais. Shen Ninja pegou o vestido de noiva do chão com raiva. Virou-se e estava prestes a sair. Vendo que Shen Ninja estava prestes a sair, Baian rapidamente se adiantou e perguntou preocupada. Filha, onde você vai? O rosto de Shen Ninja estava gelado. Preciso achar o Yeshil. Ele passou dos limites hoje, filha. Esse Yeshil enlouqueceu hoje. É melhor você não ir atrás dele, vai que ele te bate. Shen Yunian franziu a testa. Mãe, o Yeshil não ousaria me bater. Fique tranquila. Mas Baian ainda queria dizer algo. Shen Venchan já tinha se aproximado. Yunian, embora aquele imprestável tenha exagerado hoje, você também errou. Você não deveria ter saído do local do casamento sem dizer uma palavra. Mesmo que aquele imprestável goste de você. O que você fez hoje realmente o deixou irritado. É melhor você se desculpar com aquele imprestável. Shen Yunian não teve tempo de falar, Baian já estava descontente. Por que deveríamos? Nossa Yunian poder se casar com ele já é uma grande bênção para ele. O que nossa Yunian fez? E ele ficou tão bravo? Eu só saí por um instante durante o casamento. Isso é errado? Por que Yunian deveria se desculpar com ele? Shen Venchan viu a atitude irracional de Baian.
Tentou persuadir algumas vezes, mas se lembrou do que Exu disse a ele hoje e não disse mais nada. Shen Yunyan rapidamente mudou de assunto. Mãe, fique tranquila. Eu não vou me desculpar. Eu saí de repente porque tive uma emergência. Eu não fiz nada de errado. Por que eu deveria me desculpar com ele? Bai Yan se sentiu aliviada ao ouvir Shen Yunyan dizer isso. Filha, que bom que você pensa assim. Você nunca deve se desculpar com aquele. Ei, Exu. Não. Por que você deveria se desculpar com ele? Ele é quem deveria se desculpar comigo e com seu pai. Ele fez aquelas coisas na frente de tantas pessoas. E conosco dois. Perdemos toda a nossa reputação por causa dele. Se desculpar com ele? Que nada. Ainda vamos acertar as contas com ele. Shen Yunyan franziu ligeiramente a testa. O que ele fez com vocês dois? Ele nos envergonhou na frente de tantas pessoas. E chamou seu pai de imprestável. Mãe. A expressão de Shen Yunyan ficou cada vez mais sombria. Mãe, o Exu passou dos limites. Vou procurá-lo agora. Shen Yunyan queria continuar entrando no carro. Shen Weishan lembrou de algo. Filha, aquele imprestável estava muito estranho hoje. Tenha cuidado. Ele disse aquelas coisas na frente de tantas pessoas. Tem que se divorciar de você. Tantas pessoas ouviram. Você não pode deixar ele se divorciar de você. Ele também tem que se desculpar publicamente e dizer que estava delirando, ou então pode haver grandes problemas. Shen Weishan disse. Pai suspirou um pouco impotente. Pai também sabe que você não quer se casar com Exu. Mas este casamento é muito importante para a família Shen. Você também sabe que nossa família Shen não está bem nesses 2 anos. Se ele se divorciar publicamente de você, toda a nossa família Shen será afetada. Shen Yunyan, confiante, acenou com a mão e disse. Pai. Você não precisa dizer mais nada. Eu entendo tudo. De qualquer forma, eu vou cumprir este casamento. Quanto a Exu dizendo que quer cancelar o noivado, pai, não se preocupe. Exu nunca vai se divorciar, desde que o noivado foi definido. Ele sempre valorizou muito este casamento comigo. Não importa o que ele faça normalmente, ele é muito cauteloso. Nunca me deixou irritada. Como uma pessoa assim estaria disposta a se divorciar de mim? Ele está apenas usando uma tática de se fazer de difícil. Não caia nessa. Diante da filha confiante, Shen Weishan disse generosamente, então eu estou aliviado. Filha, embora aquele inútil tenha sido tão rude com o pai hoje, eu não quero responsabilizá-lo. Apenas diga a ele para ter mais cuidado no futuro. Não, Bai Yan não gostou nem um pouco de ouvir isso. Aquele bastardo nos tratou assim hoje. Nos fez perder a face na frente de parentes e amigos. Se ele quiser se casar com você, ele deve se ajoelhar e pedir desculpas a nós na frente de todos. Caso contrário, ele nunca vai se casar com você. As sobrancelhas de Shen Yunyan estavam cobertas por uma sombra densa. Pai, mãe, fiquem tranquilos. Eu vou fazer com que ele peça desculpas a vocês dois. Depois que Shen Yunyan terminou de falar, ela entrou no carro e logo desapareceu na multidão. Bai Yan estava parado lá com um olhar presunçoso no rosto, como se já estivesse vendo Exu na frente de todos, se ajoelhando para ele. Shen Yunyan olhou para o local do casamento caótico, mas franziu a testa. Neste momento, no primeiro hospital popular de Xangai, 3 beldades cheias de temperamento invadiram o hospital com pressa e perguntaram. Correndo para o segundo andar, no corredor tranquilo e isolado, apenas Eluolin e Meio Aniwan, sentados em um banco frio. Mãe, como está a situação? Meio Aniwan levantou a cabeça, com lágrimas nos olhos. A filha mais velha da família Exigi, deu um passo à frente e perguntou em voz baixa. Vocês não iam ao casamento daquele idiota do Exu? Só de ouvir o nome dele. Meio Aniwan ficou tremendo de raiva. Nem me fale daquele idiota, mãe. O que foi? Ele te irritou muito? As 3 irmãs Exigi perguntaram cautelosamente. Meio Aniwan ficou pálida de raiva, tremendo dos pés à cabeça. E Eluolin, que estava ao lado, contou a elas o que aconteceu hoje, mas não mencionou o rompimento. As 3 irmãs ficaram furiosas ao ouvir a história. O que você está dizendo? Aquele idiota não só bateu em Xuxi e nos outros, como também levantou a mão para o papai e a mamãe. E Eluolin assentiu, também incrédula. Aquele idiota estava como um louco hoje. Ele não só feriu Jibai gravemente, como também esmagou as partes baixas dele. Ao ouvir isso, o rosto de Exigi ficou sombrio. Nós fomos tão boas com ele, e ele ousa nos tratar assim? Espere até eu voltar, vou quebrar as pernas dele. Deixar tantos problemas. É uma vergonha para a família
E esse Gi estava furiosa e queria descontar em mim. Sexta irmã, ligue para aquele idiota e diga para ele ir para o hospital em 10 minutos. Hoje eu vou dar uns bons tapas na cara dele, para ele se ajoelhar e pedir desculpas ao Ji-bai. Ao ouvir isso, Yeluolin pegou o celular e me ligou. Desculpe, o número que você discou está ocupado. Por favor, tente mais tarde. As três irmãs Ji estavam reunidas em volta de Yeluolin, esperando para xingar assim que a ligação fosse atendida, mas a ligação não foi completada. Ponto que deixou as três um pouco desconfiadas. Então elas ligaram mais 3 vezes, e a resposta foi a mesma. Irmã mais velha, acho que ele me bloqueou. As três irmãs ficaram surpresas com a notícia. E então disseram em uníssono, impossível, aquele idiota. Ponto geralmente tem medo de perder nossas ligações. Como ele poderia te bloquear? Ele deve estar tramando alguma coisa. E esse Gi estava quase enlouquecendo de raiva. Sexta irmã, me dê o telefone dele. Eu vou ligar para ele. Desculpe, o número que você discou está ocupado. Por favor, tente mais tarde. Idiota, eu nunca vou deixá-lo escapar. Mesmo que ele morra ajoelhado na minha frente, eu nunca mais vou reconhecê-lo como meu irmão. As três irmãs assentiram em concordância. Observando as três irmãs conversando, Yeluolin de repente sentiu um aperto no coração. Irmã mais velha. Terceira irmã, Shimei, ele não me reconhece mais. As maldições cessaram abruptamente. As três irmãs não só olharam para Yeluolin, mas também ouviram que eu ia romper relações com eles. Acharam que eu estava aprontando alguma brincadeira, que não era preciso levar a sério. Nesse momento, a luz da sala de cirurgia se apagou repentinamente. As três irmãs imediatamente pararam de me amaldiçoar e cercaram a sala de cirurgia. Meu irmão, como está Ji-bai? E Shirui, que saiu da sala de cirurgia, tirou a máscara. Com uma expressão sombria, balançou a cabeça para todos os presentes. E Xiu, aquele idiota, foi muito cruel. Para salvar a vida de Ji-bai, aquelas duas coisas só puderam ser removidas primeiro. Meio Aniwa empalideceu ao ouvir isso. Apressadamente agarrou Shirui e perguntou, Shirui, o que você quer dizer? O que aconteceu com Ji-bai? Shirui se soltou da mão de Meio Aniwa sem mostrar emoção, esfregando as mãos com desgosto. Mãe, o que eu quero dizer é que Ji-bai perdeu a capacidade de ter filhos para sempre. Han ficou ainda mais furiosa, chorando alto. Não, eu absolutamente não posso deixar esse idiota escapar. Eu vou chamar a polícia agora e mandar prendê-lo. Não ouse chamar a polícia. Um grito severo fez as três irmãs tremerem e virarem a cabeça juntas. O que apareceu em seus olhos foi Ekangmu com a mão direita enfaixada. Xuxian e Yeanjun o estavam segurando ao lado. As duas irmãs olharam para os três que acabavam de chegar ao hospital e não disseram mais nada. Nesse momento, Han ainda estava muito agitada. Pai, aquele idiota deixou o irmão Ji-bai daquele jeito. Eu definitivamente vou mandá-lo para a prisão. Eu vou chamar a polícia. Não ouse. Ekangmu correu para Han como um leão furioso. Por quê? Os olhos de Han estavam cheios de descrença. Não há porquê. Ekangmu disse furiosamente. Eu disse para não ousar chamar a polícia. Ao ouvir isso, as outras irmãs também se aproximaram para persuadir Ekangmu, mas assim que começaram a falar, foram interrompidas por Ekangmu com raiva. Cale a boca! Ekangmu olhou para as mulheres ao redor e disse friamente, vocês 7, me escutem com atenção. Sobre o que aconteceu hoje. Ninguém tem permissão para chamar a polícia. Isso é um assunto privado da nossa família e, quem ousar chamar a polícia, eu vou expulsá-lo de casa. Vocês entenderam? Diante do furioso Ekangmu, as 7 irmãs, mesmo com raiva, só puderam suportar a força. Nós entendemos. O assunto de hoje termina aqui. Vamos ver Ji-bai primeiro. Nesse momento, a porta da sala de cirurgia se abriu de repente. Várias enfermeiras empurraram uma cama de hospital para fora da sala de cirurgia. Ekangmu e seu grupo. Todos foram até Ejibo, as lágrimas escorrendo sem parar. Agora, Ejibo estava todo enfaixado como uma múmia, especialmente as pernas, que estavam embrulhadas como bolas de boliche. A enfermeira empurrou cuidadosamente a cama para o quarto, e o grupo de Ekangmu seguiu atrás, apenas Han ficou onde estava. Ela pegou o celular e tirou uma foto da tela, depois usou um software de edição para adicionar texto ao vídeo que tinha acabado de gravar. O título principal era, Xiu é um porco e um cachorro ingrato que matou o pai. Não só espancou seus próprios pais,
Como também espancou seu irmão até deixá-lo gravemente ferido, até pisoteou os testículos do irmão. Então, ela pegou o vídeo e postou em sua conta com 7 milhões de seguidores, e também marcou a polícia de modo ao postar. Depois de fazer tudo isso, ela caminhou alegremente para o quarto do hospital. Neste momento, eu estava localizado em uma área de vilas de luxo famosa em modo. A vila com jardim de milhares de metros quadrados à minha frente era minha nova casa com Shen Yunian, olhando para a vila familiar e estranha à minha frente. Meu coração estava cheio de emoções. Na vida passada, depois do casamento, eu vivi aqui por 6 anos inteiros. Durante esse tempo, me esforcei ao máximo para servir a família de Shen Yunian, mas não recebi nenhum respeito. Só ganhei uma traição e uma armação dolorosas. Depois de fechar os olhos e me acalmar, abri-os lentamente e caminhei em direção à área das vilas. Chegando ao portão, estendi o polegar e pressionei a fechadura de impressão digital, mas a autenticação de impressão digital falhou. Eu ri ironicamente, como na vida passada. Tentei digitar a senha que lembrava. Com um estalo, o portão se abriu lentamente. A cena na casa na minha memória apareceu diante dos meus olhos novamente. Ao ver a foto de casamento colocada no centro da sala de estar, uma aura violenta instantaneamente se espalhou por todo o meu corpo, fazendo-me querer destruir tudo aqui. A pouca razão que me restava estava suprimindo a violência em meu coração. Neste momento, eu só queria arrumar minhas coisas o mais rápido possível e sair daqui. Caminhei rapidamente para o escritório frio no segundo andar. Lá estavam guardadas todas as minhas coisas. Na vida passada, desde o dia do casamento, Shen Yunian e eu ficamos em quartos separados, cada um descansando em seu próprio lugar, ela no quarto novo, eu no escritório. Nenhum de nós se metia na vida do outro. Fechei a porta do quarto e tirei as calças do terno e os sapatos de couro que estava vestindo e joguei no chão. Este terno foi o presente de casamento que Shen Yunian me comprou. Mas mais tarde descobri que Shen Yunian comprou este terno para outro homem. Só me deu porque o outro homem não queria. Depois de trocar para um conjunto de roupas casuais, peguei uma pequena bolsa. Descendo as escadas, parado na espaçosa sala de estar, observo a cidade familiar à minha frente. Caí em silêncio. Nos 4 anos após o casamento na vida passada, Shen Yunian me negligenciou ao extremo. Passava a noite fora à vontade. Quando eu perguntava, recebia uma severa repreensão. Dizia que se casou comigo apenas por causa do último desejo de um ancião. Que éramos apenas casados no papel, que não havia afeto entre nós. Dizia que eu não tinha o direito, como marido, de apontar o dedo para ele. Ao mesmo tempo, seus pais e seu irmão também me desprezavam. Eu cuidava deles com todo o meu coração, mas eles apenas me tratavam como um servo. Com o tempo, meu coração também esfriou. Depois, para o bem dos negócios das duas famílias, reprimi meus sentimentos. Mantive esse casamento falso. Mas depois descobri que não era que ele não tinha sentimentos. Ele gostava de outra pessoa que se parecia muito comigo. Até aquele momento. Eu percebi que era apenas um substituto. Aquele homem era o amigo de infância de Shen Yunian. Eles se conheciam desde os 8 anos de idade. Aos olhos de Shen Yunian, aquela pessoa era cheia de qualidades. Leal, sincero, entusiasmado e amigável. De caráter nobre. Em suma, era a agregação de todas as qualidades do mundo. Mas foi esse amigo de infância de caráter nobre aos olhos de Shen Yunian quem forçou uma pessoa a fazer um aborto, a ponto de fazê-la pular de um prédio. Mesmo depois do meu casamento, ele repetidamente procurou oportunidades para drogar Shen Yunian. Fui eu quem repetidamente o impediu e arruinou aquele plano. Mas toda vez que Shen Yunian acordava, bastava que aquele homem dissesse qualquer coisa. E Shen Yunian acreditava em suas palavras, virava-se e me insultava. Mas quando juntei todas as provas, e coloquei na frente dele, aquele homem apenas inventou algumas mentiras e Shen Yunian acreditou. E ainda disse que eu estava armando para ele, que ia ligar para a polícia para me dar uma lição. Eu originalmente pensava que aquela vida de casamento opressiva continuaria sem grandes emoções. Mas as coisas mudaram mais tarde. No 5º ano após o casamento, Shen Yunian adoeceu. Ele ficou muito doente. Câncer de fígado. A quimioterapia é muito dolorosa. Naquela época, Shen Yunian já não era mais o mesmo de antes. Sua aparência abatida fez meu coração. Meu coração dói. Mesmo mais insensível, após 5 anos sob o mesmo teto. Não ficaria indiferente. Mas os pais e o irmão dele sim.
Ele estava deitado no quarto do hospital, enquanto os pais e o irmão planejavam do lado de fora onde iriam passear depois que ele morresse. Ninguém cuidava dele doente. Os olhos antes frios e charmosos tornaram-se opacos. Aquele Shen Yunyan, que considerava o amigo de infância nobre, não o visitou no hospital nenhuma vez. Ele disse a ele que tinha ido para o exterior. Mas eu o vi em uma boate perto do hospital, abraçando duas mulheres glamourosas vestidas de forma ousada. Naquele ano, eu estava muito ocupado. Os pais e o irmão dele só sabiam comer, beber e se divertir. Eu tinha que administrar os negócios da empresa e cuidar dele. Pessoas com câncer ficam muito mal psicologicamente e têm ideias suicidas de vez em quando. Eu tinha que pensar em todas as maneiras de aconselhá-lo todos os dias. Xingamentos, agressões, histeria, eu suportei tudo. Em apenas 6 meses de câncer, metade do meu cabelo ficou branco. Finalmente, a beleza gélida finalmente foi derretida pelo meu fogo. 5 anos de casamento, Shen Yunyan pela primeira vez chorou em meus braços como uma criança. Ele disse que não queria morrer, que ainda queria ter um bebê adorável. Eu fiquei com o coração partido e o abracei, dizendo solenemente a ele que enquanto eu estivesse vivo, ele jamais morreria. Após um ano de quimioterapia dolorosa, as coisas finalmente mudaram. O fígado foi encontrado. Era o meu. Após um sangramento acidental nas fezes, descobri que podia doar metade do meu fígado para Shen Yunyan, diante da esposa sofredora e moribunda. Não hesitei, não disse nada e não quis preocupá-la. Deixei que todos escondessem dela e fiz a cirurgia silenciosamente. Recuperado e saudável, ele voltou a ser belo como antes. A maneira como me tratava também era diferente de antes. Íntimos, apegados, os dois também começaram a planejar ter um filho. Meu sorriso era feliz. Na época, pensei que, após 29 anos de espera, finalmente havia encontrado a felicidade. Embora após a cirurgia, por ter metade do fígado a menos, eu frequentemente sentia dores por todo o corpo, mas desde que pudesse ver o sorriso dele, sentia que tudo valia a pena. Infelizmente, 5 anos e meio de companhia não se comparam àquelas 2 ligações telefônicas hipócritas. Shen Yunyan voltou a ser como antes. O amor ilusório desapareceu completamente. Tudo voltou a ser como antes. Sob a proteção repetida de Shen Yunyan, a ousadia daquele cara ficou cada vez maior. Suas ações se tornaram ainda mais desenfreadas, até que, eventualmente, ele e Egibo, aquele cara e seu mau humor, com a ajuda dos meus parentes e de Shen Yunyan, eles me mataram, antes de eu odiar minha vida passada. A última cena que vi foi Shen Yunyan parada na frente daquele cara, olhando para mim com desgosto. Aquele cara estava atrás de Shen Yunyan, olhando para mim com um sorriso zombeteiro, seus olhos cheios de sombras. No dia da minha morte na vida passada, era meu aniversário de 30 anos. Nesse momento, o som familiar do motor soou do lado de fora da porta, me libertando das memórias dolorosas. Shen Yunyan voltou. A luz amarela do portão se acendeu. Uma bela mulher de cabelos longos entrou carregando um vestido. Xiu, o que você disse hoje no casamento? O que você quer dizer com romper o noivado comigo? E mais, quem te deu o direito de xingar meus pais? Você ainda bateu neles no casamento. Acho que você enlouqueceu de vez. Você esqueceu de tomar seus remédios hoje ou o quê? E quem te deu essa audácia? Jogar a roupa que te dei no chão? Diante de Shen Yunyan, que me bombardeou com perguntas assim que entrou, não tenho lembranças. Vendo essa mulher fria novamente, só a acho muito perigosa. Shen Yunyan viu o desgosto nos meus olhos. Uma raiva surgiu em seu coração. Xiu, você ousa me olhar assim depois de todas as coisas vergonhosas que fez? Você ainda é um homem? Uma aura explosiva encheu meu corpo novamente, e as palavras que saíram da minha boca estavam carregadas de raiva reprimida ao extremo. Shen Yunyan, onde você estava no casamento agora há pouco? E mais, para quem você comprou o vestido de noiva que está carregando? Ouvindo meu tom irritado, Shen Yunyan ficou surpresa por um momento, e então disse com um pouco de culpa: do que você está falando? Claro que comprei para você. Comprou para mim? E